E aí, já reclamou hoje? Eu tenho certeza que hoje você já reclamou da sua vida, do seu relacionamento, do seu carro, do seu emprego, das roupas que você tem, do que você tem para comer. Eu tenho certeza que de alguma coisa você já reclamou. Mas os efeitos que tanto reclamar traz para sua vida e principalmente o que acontece no seu corpo? Vamos lá? Começa então mais um bate-papo IF Quântico. Eu sou o Carlos Fortunato. E eu sou o Roger Reis e nós vamos falar sobre reclamação. Título do vídeo: eu reclamo, tu reclamas, ele reclama. Bom, para falar de reclamação, a gente vai falar do seu dia, né? Tem gente que já acorda reclamando, vai para o serviço reclamando, almoça reclamando, volta reclamando, vai dormir reclamando. E aí, essa pessoa é chata, só reclama. Tem essas pessoas que falam que essas pessoas que reclamam são chatas, também reclamam. Talvez não com tanta frequência com essa que você fala que é chata, mas todo mundo reclama de alguma coisa. É porque é um ato impulsivo. E ele pode virar um vício. Você vê que a gente é chato com isso de vício, né? Mas é verdade, tudo vira vício. A princípio ele é um ato impulsivo. E ele pode virar um hábito. E ele pode trazer consequências desastrosas para a sua vida. Por quê? Aconteceu algo inusitado, algo que você não esperava. Ou você foi mandado embora, ou seu relacionamento terminou, ou o copo que estava na sua mão, alguém bateu e caiu, ou enfim, qualquer coisa que desestabilize um pouco o seu humor. E aí você reclama: pô, sempre comigo, pô, por que tinha que acontecer assim? Pra quê? Tanta pessoa aí no mundo, justo comigo. Bom, uma vez ou outra você reclamar, isso é um ato impulsivo. Quando acontece, né? Tipo, um copo caiu no chão, você tá um pouco estressado, você solta um PQP lá. Né? É um ato impulsivo, porque quando você é agredido de alguma maneira, seja psicologicamente, emocionalmente, ou um fato aleatório e que te agrida, você descarrega adrenalina. Lógico que não é um surto de adrenalina, mas você descarrega adrenalina. E esse pequeno descarregamento de adrenalina faz com que você se altere. E aí você tem uma ação impulsiva, uma ação sem pensar. E essa ação sem pensar é a reclamação. Só que essa reclamação pode virar um hábito. E aí você começar a reclamar de absolutamente tudo. Então, reclama porque tem que acordar cedo para trabalhar, reclama porque o café está com pouco açúcar, ou reclama porque você não pode tomar açúcar, enfim. E aí você começa a aprender a reclamar de absolutamente tudo. E vira um hábito e você se torna uma pessoa reclamona. Bom, aos olhos das outras pessoas você só se torna uma pessoa chata. Mas para a sua vida, o que você traz é uma consequência desastrosa. Primeiro que a vida para você passa a ser uma tortura, não passa mais a ser uma vida. Porque parece que você é perseguido por Deus, parece que você é perseguido por todo mundo, parece que todo mundo quer seu mal, né? E que tudo que acontece é para o seu mal. Segundo, que você realmente vai ver somente o lado, a sua mente vai aprender a ver somente o lado ruim das coisas. Não é que as coisas ruins só acontecem com você. É que deixa eu te explicar uma coisa que talvez seja de domínio público, mas as pessoas não pensam sobre isso. Tudo tem o lado bom e o ruim. Tudo. Absolutamente tudo. Não, mas como assim tudo? Tudo. O que você pensar tem um lado bom e ruim. Pode colocar a coisa mais inusitada que você pensar boa, que eu vou te falar a coisa ruim que tem do outro lado. Porque não tem como ganhar sem perder.
Porque é impossível. Né? Quando você tira um quilo de areia de um lugar, naquele lugar vai faltar 1 quilo de areia. E não há nada que você possa fazer sobre isso. Se você colocar outro quilo de areia ali, você vai ter que ter que tirar de outro lugar. E se você colocar outro quilo, vai ter que tirar de outro lugar. E assim consequentemente. Então não tem ganhar sem perder. E se não existe ganhar sem perder, não existe uma coisa totalmente boa e uma coisa totalmente ruim. Para você comer, para quem gosta de carne, para você comer uma picanha, ela vem com bônus a gordura e um colesterol. O gosto foi bom, né? Mas teve uma consequência. E tudo, se a gente for ficar falando de exemplos disso, esse vídeo vai ficar muito extenso. O que acontece é para que lado você olha. Então, essas mesmas reclamações que você tem que olhar para o outro lado da reclamação. Aquilo de ruim que aconteceu, tem algo ali que você pode aprender com isso, que você não viu. E além de ter algo, às vezes aquilo impediu certas coisas na sua vida que você não viu, que você só está focado ali no que perdeu. Sabe aquela história? Eu não lembro se a gente já falou isso no vídeo anterior, mas eu creio que sim. Que quando você ganha na loteria, você está tão feliz com aqueles 50 milhões que você ganhou, que você não vê o que você perdeu. Mas a sua vida mudou radicalmente. Né? Você vai começar a duvidar das pessoas que se aproximam de você, se é por dinheiro ou se é porque realmente são seus amigos. Você vai começar a ver o bairro que você vai morar, a segurança que você vai ter para poder se locomover, porque agora todo mundo sabe que você está rico e ficou um pouco mais complicado, onde seu filho vai estudar, onde a sua mulher vai fazer o cabelo e por aí vai. Então você perdeu liberdade de uma série de coisas que você não viu, que você está muito feliz com aquilo que você ganhou. Do mesmo jeito, quando você termina lá um relacionamento, você está tão triste com aquele relacionamento que você perdeu, que você não consegue ver o que você ganhou. Pô, como assim que eu ganhei? Acabei de perder a pessoa, adorava ela, queria ficar com ela o resto da vida. Mas você também ganhou a liberdade de sair sozinho, de viajar sozinho, de conhecer outras pessoas e talvez até de conhecer uma pessoa melhor do que a pessoa que você estava, que seja corresponde melhor. Você ganhou N coisas. Uma coisa que você fazia e não fazia mais porque estava se relacionando, mas você está tão preocupado com o que você perdeu que você não olha o que você ganhou. Então não existe ganhar sem perder. Então se não existe ganhar sem perder, na reclamação funciona a mesma coisa. Se você reclamou de algo, você está reclamando porque você olhou para o lugar errado. Olha para o outro lado da história. Vai ter. Acredite, vai ter. Você só precisa aprender a olhar. E aí a gente pode até, depois vocês deixam aí os comentários, a gente começa a falar um pouco melhor sobre isso, que com certeza vai ter um monte de gente que vai falar, eu sei, não, isso aqui ó, não tem o lado bom, aquilo não tem, e fica uma discussão saudável, fica uma discussão legal pra gente ampliar esse leque de reclamações. Tá, reclama. Então é um vício, rede neural, a gente já conversou sobre isso, e você vira essa pessoa chata e que começa a aprender a ver o mal em tudo, e aí sua vida vai ser ruim. E tem como você aprender a ver o outro lado, né? Que é disso que se trata, a gente está aqui. É não só falar o problema, mas aprender a ver o outro lado. Só que para aprender a ver o outro lado, você precisa aprender por que você reclama, por que você se tornou esse chatão que você se tornou e por que você reclama de absolutamente tudo que acontece. E aí, para isso, a gente precisa entender como funciona, como sempre, dentro do seu corpo. Vamos lá, Carlos? Legal, Roger. Vamos lá. Pessoal, vou falar um pouquinho para você do que acontece agora, né? Quando você reclama demais. Porque as pessoas não sabem o mal que isso traz para a vida delas. E não sabem o mal que isso traz para o corpo delas. Então aquela pessoa que tem aquele hábito de reclamar, ela está prejudicando completamente o seu próprio organismo, né? Eu já fiz um vídeo falando do que acontece no corpo quando a gente é grato, quando a gente agradece,
E chegou agora a hora do inverso, da reclamação. Quando a gente reclama muito, posteriormente eu vou fazer um vídeo aí falando só de hormônios, mas a gente, quando reclama muito, a reclamação ela está atrelada à raiva, à frustração e, consequentemente, ao estresse, né? Então aí, né, nesse processo aí de tanto reclamar, associado a essas emoções, a gente acaba liberando, né, no nosso organismo, libera aí no nosso corpo um aumento muito grande do cortisol, né? Então você tem um aumento aí na produção do cortisol, que é liberado no seu organismo, devido a esses fatores aí de tanto reclamar. Tá, Carlos, mas o que é o cortisol? Bom, o cortisol ele é um hormônio glicocorticoide, tá? Que ele é responsável por regular ou sustentar algumas funções, como por exemplo, sistema cardiovascular, metabolismo e até o sistema imunológico, tá? Não vou me aprofundar muito, mas basicamente é para isso que serve o cortisol no nosso corpo. Só que tem um problema. Se ele estiver muito baixo, vão ter consequências, e eu vou falar das consequências do cortisol muito alto no organismo, porque a gente está falando de reclamação, né? Então assim, eu reclamo de tudo. Eu tô ali sempre frustrado, eu tô sempre ali com raiva da minha vida, das coisas que eu tenho, das coisas que acontecem. Eu sou o chatão reclamão, como o Roger colocou. Vai liberar, vai aumentar muito os níveis de cortisol no corpo. Com isso, eu vou estar aumentando a minha pressão arterial. Olha só, o cortisol, ele regula ou sustenta ali a função cardiovascular. Só que se ele estiver muito alto no organismo, eu vou ter um aumento da minha pressão arterial. Olha que ruim. Eu vou ter um aumento do colesterol. Olha só que pior, né? Olha só que péssimo. Eu vou estar prejudicando o meu sistema imunológico. Porque eu desregulei uma função do meu corpo. Eu desregulei um hormônio do meu corpo, né? O meu corpo ele passou a produzir mais. Então eu estou desfavorecendo e prejudicando o meu sistema imunológico. Olha só, outro que ele também serve para regular. Só que se estiver muito alto, vai prejudicar. Você também vai passar a ter problemas de memória e até mesmo problemas de aprendizado. Olha que chato. Você, homem, vai ter uma queda na testosterona. Isso não é legal, porque vai diminuir seu libido, tenho certeza que nenhum homem quer isso, e você vai ter uma diminuição de massa muscular, né? Se você não é ligado à estética, ok. Só que se você tiver uma diminuição de massa muscular, uma diminuição de testosterona, você vai ter um corpo mais fragilizado e, consequentemente, você vai ser mais suscetível a lesões. Porque menos massa muscular significa uma menor proteção para o teu corpo, uma menor proteção para suas articulações. Então isso também não é legal. Você não precisa ser só ligado à estética para ficar preocupado com a perda de massa muscular. E você, mulher, você vai ter um problema no seu ciclo menstrual, né? Então a menstruação, que é uma coisa natural, né, nas mulheres, porém, para a maioria não é algo muito agradável, né? Imagina você ter o seu ciclo menstrual desregulado. Com certeza isso não é legal. Então, pessoal, e isso é um pouco do que acontece no seu corpo quando você reclama, né? Talvez você não sabia, mas a reclamação, como eu disse no início, ela está atrelada à raiva, à frustração, a esses tipos de sentimento que fazem com que os níveis de cortisol aumente. Consequentemente, você tem aí uma série de fatores que a longo prazo... Ah, Carlos, então se eu reclamei hoje... Não, você não reclamou hoje, você reclama a sua vida inteira. Então você pode ter certeza que às vezes você está acima do peso, às vezes você está com um problema cardíaco, às vezes você fica gripado toda hora você está com uma virose e você não sabe por quê. Comece a olhar para a sua vida, comece a ver os tipos de comportamento e os tipos de emoção que você está viciado, como a gente repete tanto do vício, porque você tem que se conscientizar que no que você se vicia é o que vai determinar como que é a sua vida fora e como que é a sua vida dentro, né?
no universo de fora, nos seus relacionamentos cotidianos com o mundo, e como que o seu organismo está respondendo, está vivendo com aquilo, né? E, bom, já que você sabe o que acontece no seu corpo, espero que você tenha aprendido algo. E agora eu passo para o Roger fazer as considerações finais, deixar uma dica e algum toque filosófico para vocês. Vamos lá, Roger? Vamos lá. Bom, como sempre, vamos deixar uma dica para vocês, né? Como diz, a gente tem diversas técnicas aí para cada tipo de assunto, né? E a gente sempre tenta deixar uma para vocês praticarem. A gente tem uma infinidade de técnicas de todos os assuntos que a gente tem, mas a gente sempre procura deixar uma. Por que não todas? Porque senão o vídeo ia ficar com 3 horas de cada assunto. Como eu disse, essas técnicas são técnicas que foram estudadas ao longo da vida de cada um de nós aqui no Instituto. Então, nós estamos falando aí de mais de 20 anos de estudo sobre todas as áreas psicológicas, enfim, como a gente já vem falando. Então não dá para você e a gente ficar aqui passando todas as técnicas que existem para vocês mudarem vocês. Mas dá para a gente dar uma dica, uma técnica em cada vídeo. E aquele que se interessar depois procura aí o nosso curso, procura a gente que a gente tira as dúvidas. Eu vou dar 2 diquinhas para isso, para começar, né? Para você parar de reclamar. A primeira delas, parece bobagem, quando você for reclamar, na sua mente, conta de 10 ao 0, 10, 9, 8, e não fale. Não fale. A reclamação é igual o impulso de quando você vai xingar alguém, ou quando você vai ter um momento de raiva. Inclusive, vocês podem usar isso no momento de raiva. Como é um pequeno surto de adrenalina momentâneo, você só vai ter aquele tipo de reclamação naquele momento. Porque depois você vai pensar e você vai falar assim, nem precisava, nem foi para tanto. Né? Porque você racionalizou depois. Então você tem um tempo para racionalizar. É bem legal essa técnica. É a técnica dos 10 segundos. Né? O que você faz? Você conta até 10. De 10, né, até o 0. Chega lá no 0. Porque se você falar pausadamente, você vai levar mais ou menos 1,5 segundo para cada número, que se você falar pausadamente é o que dá mais ou menos. E é exatamente o tempo que esse pequeno disparo de surto de adrenalina passa no seu organismo. Lógico, quando é um surto um pouco maior, você tem que fazer mais coisas, que a gente vai falar disso depois. Mas esses 10 segundos, o primeiro disparo para. Então a necessidade da reclamação diminui drasticamente. E aí depois que você chegar no 0, respira. O que fala respirar? Ninguém respira certo. É verdade, ninguém respira certo. Ninguém ensinou a gente a respirar. A gente acha que respirar é um ato natural. Mas a gente faz isso da maneira errada. Então você vai pelo menos 7 vezes, depois de você contar até 10, inspirar e expirar. Lentamente, 7 vezes. Bom, isso além de voltar completamente o nível normal de adrenalina no seu corpo, ainda vai desintoxicar, liberando dióxido de carbono e oxigenando melhor o seu cérebro, fazendo com que você tenha uma capacidade melhor de raciocínio. Essa é uma das dicas. A segunda da dica é, sabe essa respiração? Faz todo dia. Todo dia. Seja na hora que eu acordar, determine o horário, ou na hora que eu acordar, ou 3 vezes por dia, ou na hora que eu acordar, depois do almoço, antes de dormir, não importa. Pegue o hábito de fazer isso 3 vezes por dia. Gente, vocês não vão levar 1 minuto no dia para fazer isso. Por favor, se você não tem 1 minuto para poder melhorar a sua vida, desiste, que é melhor. Uma vez, 3 vezes por dia, 7 segundos. Respiração. Bom, essas são as 2. Você vai ver que isso vai transformar você. E eu queria que vocês fizessem isso durante 1 mês e depois comentassem pra gente o que aconteceu. Vocês vão ver que o que você conseguir mudar, uma química que você consegue mudar no seu cérebro, muda tudo. Parece bobagem, mas muda tudo. Porque realmente
É a química do nosso corpo que controla a gente. Para quem estuda isso profundamente, sabe perfeitamente que a química no nosso cérebro, no nosso corpo, controla tudo. Nossos desejos, nossos impulsos, nossos anseios, absolutamente tudo. A química e a física são a base da vida, da explicação da vida. Eu espero aí ter tirado algumas dúvidas em relação à reclamação, que é um assunto que todo mundo faz, né? E por favor, peçam assuntos pra gente. A gente gosta aqui de explicar para vocês como funciona isso no seu corpo, como funciona isso na sua vida, como mudar. Pra gente é extremamente gratificante poder estar passando o conhecimento que a gente tem para vocês. Eu vou passar as considerações finais para o Carlos, como sempre, e agradeço mais uma vez a participação de todos aí em mais um vídeo nosso. Vamos lá, Carlos? Legal, pessoal, vamos lá. Mais uma vez, você que nos assistiu até agora, eu agradeço, e com certeza quem acompanhou esse vídeo até agora aprendeu a importância de não reclamar. Então, com a gente, você já aprendeu a importância de agradecer e sabe os benefícios e o que está acontecendo quimicamente no seu corpo, né, fisiologicamente no seu corpo. E agora você também aprendeu, com as dicas do Roger, como deixar de reclamar e por que você não deve ficar reclamando de tudo. Porque agora você sabe fisiologicamente, né, quimicamente, o que está acontecendo no teu corpo. Você viu que isso está te prejudicando. Então, novamente, eu repito, a culpa é sua. Você está se sabotando, né? Você está se prejudicando. Então, espero que esse vídeo tenha mudado a sua vida. Mais uma vez, eu peço para que você deixe nos comentários sugestões de assuntos para eu e o Roger tratar aqui nos nossos bate-papos. Ative o sininho, compartilhe com todo mundo esse vídeo, deixe seu like, curta bastante esse vídeo, que é importante para a gente continuar. E é isso. Eu sou o Carlos Fortunato e até mais. Eu sou o Roger Reis, mais uma vez, agradeço a todos a presença. Até o próximo vídeo.